Salve, salve, rapaziada! Estamos começando o nosso curso de legislação aduaneira aí para as carreiras de auditor fiscal da Receita Federal e de analista tributário, né? Então, aqui começa oficialmente o nosso curso. Quem quer ter uma breve introdução do que está por vir, né, como se fosse um livro, dá uma olhadinha na aula anterior. Temos a explicação do edital, explicação da matéria, de fontes bibliográficas, competências, né, da carreira, quem é o professor. Já estamos feitas as introduções e agora a gente vai, propriamente dito, para a nossa super matéria de legislação aduaneira. E aí a gente, como fez aquela distribuição de temas, a gente já vê o tema que a gente vai cuidar agora. Tema número 1. Olha comigo aqui na tela, ó. Tema 1. A gente vai pegar o tópico 31 do edital, que é o Siscomex, o Sistema Integrado de Comércio Exterior. Vamos depois pegar o tópico 29. Vejam que eu mudo a ordem para, meu ver, facilitar o entendimento de vocês. Vou falar de disposições constitucionais sobre administração e controle do comércio exterior. Vou falar de administração aduaneira. E aí eu entro, saindo da Constituição, eu entro no regulamento aduaneiro propriamente dito. Então aqui eu estou falando de CF ainda, 88. Aqui eu já estou falando do nosso decreto 6759. Lembra que o decreto 6759 de 2009 é o nosso querido regulamento aduaneiro, ou RA, né? O RA é a Bíblia, digamos aí, 60%, 70% do nosso conteúdo da matéria está amparado no RA. 60%, 70%, não é 100%. 60%, 70%. O resto a gente vai buscar em instrução normativa, né, em leis que o RA não contempla, em outras fontes normativas. Então vamos falar ali de jurisdição, conceitos básicos como território aduaneiro, portos, aeroportos e pontos de fronteira alfandegados, que são as áreas de entrada e saída de bens no país, a questão do alfandegamento, recintos, controle de veículos. É isto que nos interessa. Então, para começar, Siscomex, o sistema propriamente dito de comércio exterior, né? O Siscomex, meus caros, ele não é uma pessoa, ele não é um sujeito, ele é um programa de computador. Ele é o Sistema Integrado de Comércio Exterior e ele é um sistema voltado para bens. Vejam que na explicação lá do edital temos o Siscoserv, que é o Sistema para Comércio Exterior de Serviços, né? Ele tem um nome bem chato, que é a variação patrimonial de tangíveis e intangíveis, né? De intangíveis. Variações patrimoniais. O Siscoserv, ele é algo recente, mas ele bebe na fonte, na experiência do Siscomex. O Siscomex, a abertura do Brasil comercial, promovida ali no começo dos anos 90, ele vem com um módulo primeiro, que é um módulo de exportação. Então o Brasil, claro, vou investir os meus esforços de tecnologia primeiro na exportação. 5 anos depois, fui para o módulo importação. Então era uma cara muito antiga, o chamado MS-DOS, né, o chamado cara preta por muitos, né? É um programa binário, um programa em que, infelizmente, aí os grandes desenvolvedores desse marco, foi um marco à época aí, inovador para o comércio exterior brasileiro, faleceram. Esse pessoal aí já não está mais, não consegue mais reativar aí os códigos, as máquinas, e mais do que nunca ele vem ganhando uma nova roupagem agora a partir de 2014 com o chamado Portal Único de Comércio Exterior, né? As interfaces digitais, os dossiês eletrônicos, a digitalização de papel, tudo isso não tinha na versão original do Siscomex. Então, está mudando muito e muda também o marco legal que pode cair na nossa provinha. Então, vamos ver qual que é o conceito inicial, qual que era o primeiro instrumento do Siscomex. Era um decreto número 660, lá em 92, que institui esse cara. Ele institui o Sistema Integrado de Comércio Exterior. Então, uma das coisas que a ESAF gosta de cobrar de vocês é que vocês saibam o que significa essa sigla. Então, ele não é uma pessoa, ele é um Sistema Integrado de Comércio Exterior de bens. E aí temos a definição. Olha, o Siscomex é um instrumento administrativo que integra as atividades de registro, acompanhamento,
registro, acompanhamento, controle das operações de comércio exterior, mediante um fluxo único, um fluxo computadorizado de informações, né? Uma interface em que todos os intervenientes pudessem comparecer, colocar sua posição em relação àquela operação de comércio exterior e ali ficaria registrado. E aí ele emite um documento comprobatório da operação, né, de exportação e importação. A gente chama de comprovante, caso o interessado queira um comprovante de exportação, o CE ou o CI. Sempre que necessário, agora mais do que nunca, eu posso ter um extrato, né, eletronicamente autenticado da operação e tem força probatória junto a autoridades administrativas, fiscais e judiciais. A autenticidade desse extrato pode ser confirmada agora no Portal Único de Comércio Exterior, né, a época dos QR Codes, das certificações digitais. A gente está nesse universo aí de criptografia, né, de Bitcoin, criptomoedas, e isso é tudo utilizado também no âmbito do Siscomex. O Siscomex, ele ganha, a partir de 2014, esse conjunto de novidades em que vem o Portal Único de Comércio Exterior. Então, anota aí que em 2014 vem o Portal Único de Comércio Exterior. Eu acabo eliminando os antigos gestores. Lembra, os gestores antigos do Siscomex eram a Receita Federal, era a própria Secretaria de Comércio Exterior e era o Banco Central. O Banco Central, pessoal, foi perdendo força, né? O que é gestor, na verdade? Vamos começar do começo. Gestor é aquele cara que administra o sistema, que ele quer fazer alguma restrição, algum controle, ele insere o código, ele coloca lá: eu quero fiscalizar, digamos, importação de papel moeda, né? Papel para fazer cédulas. Bom, o Banco Central tem um interesse muito grande nesse controle. Ele poderia falar: olha, eu quero fiscalização lá, sei lá, o Ministério da Justiça, alguma coisa assim. Mas, com o passar dos anos, o Banco Central foi fazendo seus próprios controles cambiais, né, e não interessava mais ele fazer constar essas informações no Siscomex. Então, ele sai de cena como gestor. Então, o Banco Central não é mais gestor do Siscomex. Quem continua gestor é a Receita Federal e a SESEX. Em 2014, na verdade, o que se cria é uma comissão gestora, que vai pegar o secretário da Receita Federal e o secretário de Comércio Exterior e somar esforços com os secretários do ministro executivo do Ministério da Fazenda e o secretário executivo do MIDIC. Então vão ser 4 pessoas que vão fazer essa comissão gestora para fazer as alterações do Siscomex. E aí eles vão publicar ato conjunto, então, do Ministro de Estado da Fazenda e do MIDIC, né, não é mais desenvolvimento, já mencionei para vocês, agora é Indústria, Comércio Exterior e Serviços, dispor sobre essa organização interna dessa comissão gestora do Siscomex. Então, a primeira mudança importante: a comissão gestora sai de fora o Banco Central e entra esses 4 caras aí. Com essa comissão gestora, então vejam só, é novidade de 2014, o decreto 8229, ele dá uma bela de uma atualizada no decreto 660. Essa comissão gestora, então, vem a ideia de vamos administrar esse sistema, né? Ser gestor é isso, ser gestor é administrar. E aí, a administração dele passa por atuar em conjunto com os órgãos da administração federal, revisando demânticas periódicas. Olha, o Inmetro quer que agora um controle de qualidade das mercadorias, boneca, inflável, XPTO, por exemplo. Bom, a comissão gestora se reúne com o Inmetro e vê a possibilidade de harmonizar esse controle, de repente, com o controle que o DSEX faz. Bom, o DSEX já não olha isso, então a simplificação, a harmonização de procedimentos, a racionalização compete a essa comissão gestora. A comissão gestora tem que atuar em conjunto. Olha, vamos fazer um comitê, essa comissão, e vamos trazer esse pessoal para perto da gente a cada inserção de controle que se fizer, ou retirar controles antigos e obsoletos para tentar desburocratizar, racionalizar o comércio exterior. Vejam que os intervenientes numa operação de comércio exterior, meus caros,
né? Nós temos aí não só importador e exportador, temos os órgãos da administração federal. Na importação, cerca de 17 anuentes. Na exportação, cerca de 13. Então você tem Anvisa, MAPA, Inmetro, IBAMA, CNPq, DSEX, Polícia Federal. Uma galera interessada em colocar sua opinião, meter o bedelho, digamos assim, numa operação de comércio exterior. E se eu não tenho um sistema para reunir essa turma toda, seria o caos. O caos. Então, o cara, quando vai importar uma mercadoria, ele precisa o quê? Precisa da NCM, ele vai colocar o código de classificação dessa mercadoria lá, e esse sistema já foi parametrizado pela comissão gestora, né? Ele já está lá, olha, estou importando pneu novo, opa, isso aqui precisa de anuência do IBAMA, preciso de anuência do DSEX. Então ele já vai direcionando para quem são os interessados no controle daquela mercadoria. Então, a galera já vai olhando hoje com um novo fluxo, né, de comércio exterior, os novos despachos, a Receita Federal já consegue olhar, os anuentes já conseguem ver e dar seu parecer, todo mundo atua de forma conjunta, não mais sequencial, pode atuar de forma conjunta, cada um vendo lá a documentação, né, o que lhe interessa naquela operação, daquela mercadoria. Então tem essa revisão periódica para padronizar, atualizar, harmonizar e, enfim, simplificar esses procedimentos, né? Isso aqui é muito importante. Essa comissão vai ainda auxiliar órgãos e entidades da administração federal, respeitando competências nas iniciativas que interferem em procedimentos e exigências administrados por meio do Siscomex, com vistas para, novamente, padronizar, atualizar, harmonizar, simplificar. Deliberar sobre outros assuntos, criar grupos técnicos, porque nem tudo vai ficar sempre a cargo dos secretários, então ela vai delegar muita coisa, vai delegar para esses grupos técnicos muitas das suas atribuições. O Portal Único de Comércio Exterior, então, ele é, digamos, o grande resultado dessa comissão gestora. A comissão gestora ela vem para facilitar a implementação do Portal Único de Comércio Exterior, que é a ideia de que todos esses operadores se encontrem ao mesmo tempo num ponto único, numa janela única, num single window. Não sei se você já ouviu falar na expressão. Single window é um dos resultados do acordo de facilitação do comércio do OMC. Olha só, a gente não falou lá na matéria de comércio internacional que houve um dos pontos da rodada Doha foi destravado? Um dos pontos que foi destravado foi a criação e a entrada em vigor, inclusive, lá em 2017, do Acordo de Facilitação do Comércio. Esse acordo ele tem como um dos pressupostos a harmonização de todos os países, né, membros da OMC, no que toca à existência de uma janela única para tramitar as operações de comércio exterior, a burocracia do comércio exterior tramitar numa janela única, o conceito de single window. E aí os países vão implementando, o Brasil já está em fase avançada de implementação, pelo menos do lado da exportação já estamos com o fluxo pronto, na importação o fluxo está sendo desenhado neste momento, mas os sistemas digitais, os dossiês, a apresentação de documentos já está toda digital, já está vigorando essa belezura, essa facilidade da internet. Então vamos à definição desse portal único. Esse portal único de comércio exterior é um sistema de tecnologia da informação. E por meio dele, os operadores, os intervenientes de comércio exterior, eles podem encaminhar documentos, dados exigidos pelas autoridades competentes, seja para importar, exportar, fazer trânsito de bens, e o mais importante, é um único ponto de entrada acessível por meio da internet. Então ele é um dos desdobramentos do Acordo de Facilitação do Comércio do OMC, que, como eu disse, já está em vigor. Ele foi negociado em final de 2013, na Conferência Ministerial de Bali, na OMC, e em 2017 ele ganha um mínimo número de ratificações para a entrada em vigor. Então esse portal, ele distribui eletronicamente, de forma padronizada e harmonizada e sem prejuízo da observância das disposições legais relativas ao sigilo fiscal, comercial, bancário, os documentos dados e recebidos por órgãos de entidades públicas e administrações participantes.
Após a análise de documentos, os órgãos e entidades, eles notificam os operadores do resultado dessa análise no próprio portal. Esse portal, então, ele permite que operadores, como importador e exportador, conheçam as exigências impostas pelos órgãos de governo para a concretização de uma importação ou exportação. Então, como é que funciona, né? Resumidamente, isso aqui. Um importador quer trazer essa mercadoria. Voltamos ao exemplo dos pneus. Bom, eu vou trazer essa mercadoria e aí eu digitalizo e anexo para o dossiê eletrônico desse portal os certificados, por exemplo, de controle de qualidade lá fora, que o Inmetro talvez queira olhar, de não poluição, talvez o IBAMA queira olhar, o DSEX, as faturas em relação aos preços praticados, talvez o DSEX queira olhar. E aí ele vai dizendo, o próprio importador, ele habilita, olha, questão de sigilo fiscal. Isso aqui é só o DSEX pode ver. Isso aqui só o Inmetro pode ver. Então, ele mesmo, o próprio importador, ele diz qual é a extensão do sigilo que ele quer naquelas informações. E aí, todos que são interessados, os órgãos interessados, conseguem ver essa documentação ao mesmo tempo num ambiente virtual digital, que é o Portal Único de Comércio Exterior. Feito as devidas análises, os próprios anuentes, no caso, por exemplo, o Inmetro, o DSEX, ele já vai dando ok, ou ele faz uma exigência, opa, me apresente faturas de outros países, ou eu quero fazer um exame laboratorial mais à frente. Então, o próprio que a gente chama de diagnóstico já aparece ali para o operador da importação. E se tiver tudo ok, a Receita Federal também vai dar o diagnóstico dela na hora do despacho. Joia? Tudo no mesmo ponto único que é o portal. Uma vez que esses dados e documentos já sejam recebidos pelo esse portal, né, eles não precisam mais ser requisitados novamente. Parece uma redundância, mas até pouco tempo atrás eu tinha que ter várias vias, cópias fiéis, autenticadas, para apresentar mais de uma vez para os mais diversos órgãos da administração. Graças a Deus, né, um santo, um Cristo, teve a brilhante ideia de permitir a digitalização de um documento só, e aí ele aparece só uma vez, aí todo mundo consegue acessar o mesmo documento. Então ele impede a prestação repetida de informações. Os dados e as informações recebidos por esse portal, eles compõem o banco de dados unificados do comércio exterior e permite também a formação de estatísticas, índice de desempenho, etc. O acesso a essas informações armazenadas no banco de dados, ele deve ser compartilhado com órgãos e entidades da administração pública participantes no limite das suas competências, né? Então, quem dá muitas vezes esse limite do sigilo, a questão do compartilhamento, é o próprio operador que submete, que anexa esses documentos. O acesso de usuários ao portal é mediante a figura do certificado digital, pessoal. Não sei se vocês já estão por dentro, já estão familiarizados. Quem é contador, quem emite nota fiscal, já sabe, nota fiscal eletrônica usa o certificado digital, usa o bendito do token, né? E esse mecanismo de certificação digital aí é o que garante aí o segredo, a criptografia dos dados. Então, eles são emitidos no âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras, o ICP, que foi regulamentado lá em 2001 por a medida provisória. O portal, então, ele vai permitir o envio e a recepção de documentos digitais, que são firmados por uma assinatura digital. Então, um importador ele tem um certificado digital para operar nesse portal de comércio exterior, e lá depois aí ele, olha, tá com o tokenzinho, aquele pendrive, né, lá na máquina dele, ele quer enviar aqueles documentos e aí ele vai ter que inserir uma senha, aquela senha, né, cheia de códigos alfanuméricos, que ele tem que inserir, equivale a como se fosse a assinatura dele digitalmente, e aquilo sobe então, vai para os anuentes, para os intervenientes poderem fazer a sua análise, beleza? Então vejam que, né, é um ganho, um baita ganho. A administração demora muito mais para implementar esses sistemas que muitas vezes na iniciativa privada já está, né, bombando. Pô, professor, isso aí é do tempo já é velho. Hoje a tecnologia já é holograma, né, já é, sei lá, espaçonave, já é outro esquema, é teletransporte do cidadão. Mas a administração, infelizmente,
ela caminha a passos mais lentos, precisa de vontade política, de consenso, de diminuição de ego, uma série de outras questões. Enfim, não cai na prova isso, né? Não precisamos saber o que se passa lá dentro. O que a gente tem que saber é o que a nossa banca vai cobrar, o que a ESAF vai pedir. A ESAF pede isso aqui, meus queridos, olha que beleza. A ESAF pediu para o analista tributário em 2012 esses 2 itens, falando sobre o sistema integrado de comércio exterior, o tal do Siscomex. Analise os itens a seguir e classifique então eles como verdadeiros ou falsos. E aí lá no item 3 era uma questão de múltiplos enunciados, né? Item 3 dizia, o Siscomex, ele é um instrumento administrativo que integra atividades de registro, de acompanhamento e controle das operações de comércio exterior mediante um fluxo único, computadorizado de informações. É o conceito, né, pessoal, a própria definição desses Siscomex. Ele é um instrumento, ele é um software, ele é um sistema que integra as atividades de registro, acompanhamento e controle entre os mais diversos anuentes. Perfeito o item 3. E o 4. No Brasil, em regra, a regra é que um despacho aduaneiro seja processado no Siscomex. Perfeito também V e V. Vocês vão ver que a legislação aduaneira permite que em algumas situações excepcionais o despacho, que a gente vai estudar mais à frente, o despacho nada mais é que a ação fiscal, o controle que a Receita Federal faz para a entrada ou saída de uma mercadoria, ele pode ser fora do Siscomex em situações excepcionais. Por exemplo, uma pessoa que vem a óbito no exterior, eu tenho que trazer o corpo dessa pessoa. Isso tem que ser alvo de um despacho, mas não é processado no Siscomex, por exemplo, tá? Questão de amostras, né, às vezes, ou tecidos humanos, né, transplante de órgãos, também são outras situações que ainda não passam pelo Siscomex, mas eu vou ter que fazer algum registro, algum documento chancelando ou atestando, prestando informações daquela operação. A regra é que tudo ocorra num sistema informatizado de controle de mercadorias, tá? Então, correto esses 2 itens, e aí vamos para as disposições constitucionais. Matamos Siscomex. Siscomex é pequeno assim, professor? É. Siscomex é o que a gente tem que saber, é isso aí. As novidades do portal único, as evoluções que a gente teve e a definição de Siscomex, que cai bastante na prova. O que nós temos em termos de Constituição sobre controle de comércio exterior? Se a gente for dar um Ctrl+C e Ctrl+V lá, né? O que a gente acha? A gente acha legislação aduaneira? Não, não acha legislação aduaneira. Não há a palavra aduana na Constituição, tá? A Constituição, ela é muito sucinta no que tange ao comércio exterior. Lembra que a nossa Constituição, apesar de ela ser analítica, ela é extensa, super extensa, ela até tem aquela forma rígida, né, para alteração, processo mais difícil de alterar, 3/5, 2 votações, 2 turnos em cada casa. Ela deixa o comércio exterior com muito poucas, somente 2 regras sobre comércio exterior, porque como o comércio é muito dinâmico, a legislação aduaneira é muito dinâmica, requer um controle novo a cada dia. Imagina se eu tivesse que submeter para o Congresso Nacional a aprovar as mudanças. Seria o caos, né? Não, o comércio não ia andar. Então ele viaja muito numa estrutura de leis, mas mais ainda uma estrutura infralegal, uma estrutura normativa de portarias da Secretaria de Comércio Exterior, instruções normativas da Receita e normativas dos demais órgãos anuentes. É o mundo do comércio exterior, na verdade, é um submundo subterrâneo, né, de legislações esparsas que é muito difícil a sua compilação. Mas, enfim, o que nós temos na Constituição? Na Constituição nós temos no 22, inciso 8º, que compete privativamente à União legislar sobre esse assunto. Então, a União tem competência privativa para legislar sobre comércio exterior. E lá no finalzinho, né, uma é no começo e outra é no final, o artigo 237, o Ministério da Fazenda e a Receita Federal emplacam um dispositivo dizendo que fiscalização e controle de comércio exterior, que é uma atividade essencial para defender interesses fazendários nacionais,
são de competência do Ministério da Fazenda. Vejam que interessante, né? A fiscalização e o controle de comércio exterior, na verdade, está super pulverizada. Nós temos fiscalização MAPA, no Ministério da Agricultura, na Anvisa, Vigilância Sanitária, nos diversos anuentes, no Departamento de Comércio Exterior da SESEX, do MIDIC, mas a fiscalização que é essencial para o interesse tributário, ou seja, o interesse fazendário ou o interesse arrecadatório, essa sim é de competência da Receita Federal e vai ser exercida pelo Ministério da Fazenda. Então, se eu quiser passar, houve um tempo que se passar o controle do despacho para um auditor estadual, quando a Receita Federal entrou em greve, posso passar o controle do despacho para o auditor ICMS São Paulo? Eu preciso de emenda constitucional. Isso aqui vai ser inconstitucional porque tem uma regra de competência lá no 237 da Constituição, que é Fazenda Federal, né? O órgão executivo do Poder Federal, que é a entidade competente para a fiscalização de comércio exterior de bens e mercadorias. Então, cuidado, né? Foi na época da Dilma, houve a intenção de se passar um decreto delegando essas atividades para os auditores estaduais que não estavam em greve. Não pode. Tem que ficar no âmbito do Ministério da Fazenda, da Receita Federal, ok? Então essas são as duas disposições constitucionais. E aí tem o NURA, olha o regulamento aduaneiro aqui, ele compila de certa forma, esse 237 para o seu texto. Ele diz que o exercício dessa administração aduaneira então, compreende a fiscalização e o controle do comércio exterior, que é essencial à defesa dos interesses fazendários nacionais em todo o território aduaneiro. Então, vejam que o 15 nada mais é do que trazer para o nível de decreto a redação de um dispositivo constitucional. E o parágrafo único do 15 mais diz assim: fiscalizar tributos incidentes sobre operações de comércio exterior são supervisionados e executados pelo auditor fiscal da Receita Federal. Então, o auditor fiscal da Receita Federal começa a aparecer, a ter uma importância muito grande no regulamento aduaneiro, tá? Porque fiscalizar a questão de lançamento, quem é que tem competência privativa para lançar, é o auditor fiscal da Receita Federal. E aí, seguindo adiante, passadas essas regras básicas de jurisdição, de administração aduaneira, vocês têm que saber, para a prova de vocês, conceitos básicos de jurisdição aduaneira. Primeiro, a gente pode perguntar o que é a jurisdição aduaneira, né? Jurisdição é um conceito que existe muito no Poder Judiciário. Juris, né, é direito, e dictio, dição, seria dizer o direito. Jurisdição, quem tem jurisdição é quem pode dizer o direito naquela região, naquele espaço, naquele território, naquela abrangência. Então, o regulamento ele pega esse conceito do Poder Judiciário emprestado e fala jurisdição aduaneira. Quem diz o direito aduaneiro no território nacional é a Receita Federal. Agora, onde que eu exerço a jurisdição aduaneira? É aí que o RA entra para explicar. A jurisdição aduaneira vai ser exercida em todo o território aduaneiro. Ou o território aduaneiro, o que é? O território político do Brasil. Então, o território aduaneiro nada mais é, ele coincide, no caso do Brasil, exatamente com o território nacional. Território aduaneiro, onde eu exerço a fiscalização, a administração aduaneira, é exatamente o território nacional, do Iapoque ao Chuí. Só que, para fins de fiscalização, ou melhor exercer esse controle, eu vou fatiar esse território. Eu vou dizer algumas áreas que eu considero mais importantes, porque eu não tenho auditor fiscal. Veja, a extensão do Brasil, né, é o 5º maior país do mundo em extensão territorial aí. Então eu tenho pouca gente até para manter esse controle. Então eu vou estabelecer algumas áreas como prioritárias. Eu vou dizer, dentro desse território aduaneiro, o que é zona primária e depois o que sobrar eu vou chamar de zona secundária. Então, zona primária são as portas de entrada e saída primordiais que eu vou eleger no meu regulamento aduaneiro. E o resto, como eu exerço fiscalização em todo o território aduaneiro, o resto, resíduo, o que sobrar, eu chamo de
zona secundária, ok? Então, o que é zona primária? Para a gente fechar esse bloco aqui e levar isso para a nossa próxima aula. A zona primária é a área terrestre, veja aqui, área terrestre ou aquática, então não é só a terra, mas a porção de água também, seja contínua ou descontínua, de portos alfandegados, então portos que tem a Receita Federal. Também a zona primária, a área terrestre de aeroportos e pontos de fronteira alfandegados. Um detalhezinho na legislação que cai em prova é que a zona de processamento de exportação, a ZPE, para efeitos de controle, só para efeitos de controle, são consideradas zona primária. Então, se a ISAF perguntar para vocês, a zona de processamento de exportação, ela zona de processamento de exportação é zona primária? Não. Zona de processamento de exportação é zona primária para efeitos de controle aduaneiro, mas ela não é zona primária para os demais efeitos, ok? Zona primária ainda, eu tenho terra e água nos portos. Agora, nos aeroportos, eu tenho ar como zona primária? Não, só a porção terrestre. Eu não faço um alfandegamento do ar, né, onde o avião está voando. Eu faço o alfandegamento lá no aeroporto, na porção terrestre. No porto, eu tenho a possibilidade da Receita Federal subir com a sua lanchinha nas embarcações. Então vejam que na água mesmo ela exerce o controle aduaneiro, e assim como em terra. E, por exemplo, Ponte da Amizade, porção terrestre, é um ponto de fronteira alfandegado. É de lá que vão entrar e sair as mercadorias, ok? Zona secundária é todo o resto, como eu falei, todo o restante do território nacional, né? Pode ou não estar alfandegado. E aí a jurisdição aduaneira ela vai abranger ainda um último item que a gente vai chamar de áreas de controle integrado, as ACIs, né? Área de controle integrado, que são criadas em regiões limítrofes dos países integrantes do Mercosul e da Bolívia com o Brasil. Vejam, o território aduaneiro é o mesmo, mas a jurisdição pode ser exercida nas áreas de controle integrado. Então imagina o seguinte, imagina um Brasil, né? Ajuda aí, imagina isso aqui é o Brasil. Vou ter zona primária aqui, pontos de fronteira alfandegado, um aeroporto aqui, um porto de Santos, a ponte aqui da Amizade, tudo zona primária. O resto, eu posso chamar o resto do restante do território nacional, como é o resto, zona secundária, correto? Mas ainda eu posso ter áreas de controle integrado, por exemplo, aqui no caso da Bolívia, né? Ou sócio do Mercosul, da Bolívia, posso ter uma área de controle integrado. Essa área aqui em roxo, ela é parte do território aduaneiro brasileiro? Não, não é parte do território aduaneiro, mas eu posso exercer o controle ali, ou melhor, a jurisdição aduaneira naquela área? Sim, porque eu tenho um acordo para eu facilitar, antes que venha a droga da Bolívia para o Brasil, por exemplo, Receita Federal, Polícia Federal, podem estar lá naquela área lá, já atuando preventivamente antes de sair aquelas mercadorias para o meu país. Então essa área de controle integrado eu tenho jurisdição aduaneira, apesar de não ser parte do território nacional, beleza? Então, dando uma respirada aí, assimilam esse conteúdo aí do nosso primeiro encontro, voltaremos na próxima aula abordando eles novamente e aí seguindo o nosso barco da legislação aduaneira. Um grande abraço, meus amigos, e até a próxima.